Você conhece a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo? Sabe interpretá-las e as lições morais que elas nos deixam? Através dessas três parábolas, Jesus falou muito a respeito do amor incondicional de Deus para com toda a humanidade. E é exatamente sobre isso que queremos falar no conteúdo de hoje. Se você está firmado no Evangelho ou é conhecedor da Palavra de Deus, certamente já se deparou com alguma pessoa que se perdeu, deixando de seguir a Cristo e passou a seguir em seu próprio caminho. Pode ser também que você que assiste a esse vídeo esteja fora dos caminhos do Senhor. Jesus nos deixou ensinamentos incríveis através de parábolas, para refletirmos sobre isso. Hoje, queremos trazer a você uma reflexão do quanto Jesus te ama e está disposto a lhe receber, seja pela primeira vez, seja pela segunda, não importa. O importante é que Ele está sempre de braços abertos para salvar aquele que se achegar a Ele. Afinal, como declarou Paulo, o Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia nos mostra no Evangelho escrito por Lucas que Jesus propôs uma parábola aos que ouviam a fim de ensinar que todo aquele que se achegasse a Ele seria recebido. É isso percebemos logo nos primeiros versículos do capítulo 15, quando os fariseus murmuravam de Jesus porque recebia os publicanos, que eram cobradores de impostos, e os pecadores, e não somente os recebia, mas Jesus comia com eles. Os fariseus acreditavam que os pecadores não tinham o direito de serem salvos, uma vez que estavam na prática do pecado. Mas interessante é que Jesus veio libertá-los justamente disso, conforme relatado no Evangelho escrito por Mateus. Jesus disse: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." O ensinamento de Jesus é tão profundo, pois nos instiga a percepção de que o pecador é muito mais valioso para Deus. A Bíblia nos mostra que Deus abomina a prática do pecado, mas quanto ao pecador que se arrepende, fica evidente que Deus está de braços abertos para recebê-lo de volta. As parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo deixam grandes lições para as nossas vidas e para aqueles que pensam apenas em si próprio, desejando a condenação de pessoas que vivem no pecado por não conhecerem o Evangelho ou por terem se afastado de Cristo. E para resumir, as lições deixadas por Jesus através das parábolas, queremos citar algumas. A primeira é que, assim como para uma ovelha se perder do rebanho, um homem se afastar de Deus é igualmente fácil quando este está descuidado e desatento. Uma vez afastado, ele vive sem rumo, perdido de tal forma, igual a uma ovelha, a que foi descrita na parábola. Contudo, Deus não desiste de ter um filho seu de volta, assim como o pastor descrito também na parábola foi atrás da única ovelha perdida que se perdeu. Na parábola da dracma perdida pela mulher, nos versículos 8 e 10, nos revelam o quão valioso é o ser humano para Deus, pois no contexto descrito, uma dracma, ou uma moeda, era equivalente a um dia de trabalho na época em que Jesus viveu. A mulher possuía apenas 10 moedas, logo, aquela moeda era muito importante para aquela mulher. Assim, é o ser humano que está perdido, muitas vezes escondido e afastado de Deus. Ao serem encontradas, tanto a ovelha perdida quanto a dracma perdida, a Bíblia nos mostra que o pastor e a mulher se alegram. De igual forma, Jesus relata a alegria de Deus em receber um filho seu de volta, quando relata que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende e que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Na parábola do filho pródigo, a lição é que os filhos de Deus têm uma vida em abundância, vivendo junto dele. Pois Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Contudo, muitas vezes, com o desejo de curtir a vida e aproveitar as ofertas desse mundo, o ser humano sai da presença do Pai e anda errante pelo mundo, vivendo de forma sofrível. Ao se arrepender e voltar para a casa do Pai, Jesus relata que o Pai recebeu com alegria e preparou uma festa àquele filho que estava de volta à sua casa. O Pai relata que o filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. De igual forma, Deus está sempre pronto a receber qualquer pessoa que esteja disposta a segui-lo, uma vez que sua palavra declara que aquele que for até ele, de maneira nenhuma o lançará fora. Portanto, a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Pedro relata que o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Jesus, como bom pastor, aquele que deu a vida pela humanidade, conhece todos aqueles que o seguem. Ele guia-os e os trata com amor, ternura, mansidão. Afinal, foram comprados por um alto preço, o qual Pedro escreveu a respeito. A Bíblia diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso nos mostra quanto Deus nos amou. Ante a isso, ele não faz análises do porquê alguém se afastou ou rebelou-se indo para longe da sua presença. Nenhum motivo é capaz de impedir que o pai receba de volta o filho que se perdeu. Isso fica muito claro na parábola que Jesus contou. Para viver com Deus, apenas uma coisa é necessária: arrependimento, pois onde o pecado abundou, superabundou a graça. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo segue dizendo que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, se você está afastado dos caminhos do Senhor ou conhece alguém que esteja em tal situação, saiba que Deus está sempre de braços abertos para receber de volta aquele que saiu da sua presença, não importando a situação ou o que tenha feito. Caso não siga a Cristo, saiba que Jesus te ama e quer lhe proporcionar alegria, que só pode ser alcançada completamente mediante a fé em Jesus. Foi Ele quem pagou o preço pelos pecados de toda a humanidade e quer ter você junto dele. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com as pessoas que você ama. Você já teve alguma experiência parecida com a descrita na parábola? Ou então conhece alguém que esteja passando por uma situação como esta? Portanto, te pedimos que compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Afinal, será muito importante para que ela possa se reencontrar com o Senhor.